Vamos buscando uma respiração profunda, que tranquiliza, que acalma todo o nosso ser. Vamos nos deixando envolver com as energias desse ambiente, com essa paz que os amigos espirituais já plasmaram aqui, desde as primeiras horas do dia, para nos receber no noite de hoje. E da mesma forma nos auxiliar a estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, buscando conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos. E assim unidos, num só coração, num só pensamento, num só propósito. Vamos mentalizando a figura amiga de Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Esse amigo que nos ama, que nos acompanha e que adentra este salão, envolvendo a cada um de nós num abraço fraterno, num abraço carinhoso. E a Ele possamos dizer: Jesus, amigo querido, somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que nos concedes, pelo seu Evangelho de luz a clarear nossas vidas, a nortear nossos passos, pelo teu imenso amor, acalentando, nos envolvendo, nos fortalecendo. Obrigada, Mestre querido. Mas queremos te pedir também, Senhor, a bênção da sabedoria, da perseverança, que esses ensinamentos calem fundo em nossos corações, que possamos compreender e, em compreendendo, vivenciá-lo em nosso dia a dia, da mesma forma que tu vivenciou, nos mostrando um caminho a seguir. Nos ensina, Mestre, a sermos melhores em amor, em paz, em harmonia. Obrigada, querido amigo, pelo carinho, pelo amparo fraterno. Bons amigos espirituais, possamos contar sempre com esse amparo, com este carinho. E assim, com os corações acalentados, envolvidos no amor de Jesus, vamos envolvendo também o nosso companheiro, nosso amigo Douglas, que trará para nós o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. É com você. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar a nossa cognição, o nosso entendimento, para que a gente entenda um pouco mais do seu Evangelho, mas que ele também possa nos ajudar a transportar essa compreensão para o nosso coração, que é onde, de fato, a transformação que a doutrina espírita propõe acontece. Hoje, a gente vai refletir um pouco sobre o capítulo 19 do livro Fonte Viva. Nesse capítulo, que tem o nome de Apacenta, Emmanuel ele começa justamente com um trecho que Jesus convoca Simão Pedro para apacentar as ovelhas dele. Esse momento acontece logo depois que Jesus ressuscita e entra em contato novamente com os apóstolos, e praticamente essa é a primeira conversa que Jesus tem com Pedro depois de se reapresentar vivo novamente. E nesse trecho, Emmanuel provoca a gente para tentar buscar aceitar, entender o nosso próximo, de forma que, ao invés de julgá-lo, a gente possa ensiná-lo, que a gente possa entender que tem uma frase que uma vez deixaram na minha mesa no trabalho e eu guardei ela para sempre, né? Ela dizia o seguinte: não esquece que todo mundo está lutando uma batalha por dia. E às vezes, se alguém chega para você com
armas e facas nos dentes, às vezes não tem nada a ver com você, às vezes tem a ver com um dia péssimo que a pessoa está tendo. Então, não complica mais o dia da pessoa e também não leva para o pessoal. E essa é a proposta, mais ou menos, que o Emmanuel faz nesse capítulo. Para que a gente apazigue a situação e para que, como pedido para Simão Pedro, a gente cuide, porque apacentar é exatamente o ato daquele que acompanha o rebanho e cuida do rebanho. Apacentar é quando o pastor acompanha tudo que está acontecendo, não deixa ninguém fugir, mas em compensação tem a paciência de acompanhar o rebanho e esperar as coisas acontecerem. Agora, talvez seja muito fácil, lendo o Evangelho, a gente passar por esse caminho, por esse trecho e dizer assim, nossa, né, Jesus passou mais esse ensinamento e, Simão Pedro depois seguiu a obra de Jesus e criou ali a Casa do Caminho. Se vocês quiserem saber um pouco mais da história de Simão Pedro, depois desse momento, ali em Atos dos Apóstolos, ali no livro Boa Nova, tem bastante informação. Mas eu vou contar um pouco da história de Simão Pedro antes desse convite que Jesus faz, para a gente entender que a coisa não é tão fácil assim. Tão fácil no sentido que Jesus, quando ele faz esse pedido para Simão Pedro, antes ele pergunta o seguinte, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala, claro que eu te amo. Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus ele fala de novo, Pedro, você me ama? Aí Pedro olha e fala, sim, eu te amo. Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala novamente, Pedro, você me ama? E nesse momento, no Evangelho, comenta que Pedro fica triste. E ele fala, Jesus, você sabe de tudo e você sabe que eu te amo. Aí ele fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro? Vamos entender um pouco de quem é esse apóstolo que na Igreja Católica chegou a receber a alcunha, chegou a receber, né, o nome de o primeiro Papa, porque foi ele que seguiu com a divulgação do Evangelho em Jerusalém. Paulo faz isso para os gentios, mas em Jerusalém, quem manteve o Evangelho sendo alimentado e milagres continuaram acontecendo foi Pedro. Só que Pedro, durante o seu contato com Jesus, ele era impulsivo, eu diria que dias antes desse convite de Jesus, ele, conversando com Jesus, ele fala o seguinte, que ele começa a ouvir rumor de que Jesus ia ser preso. E aí ele fala para Jesus, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque você não pode ser preso. E aí Jesus olha e fala que as coisas têm que acontecer conforme a profecia. E que se ele não concordar com isso, na realidade Jesus ele usa até um termo forte. Ele fala assim, sai de perto de mim, Satanás. Satanás no sentido da palavra, inimigo, opositor. E aí Pedro assusta. Depois, na Santa Ceia, que também é chamada de Sermão do Cenáculo, Jesus chega e se abaixa para lavar o pé dos apóstolos, os pés deles. E ele começa por Simão Pedro. E Simão Pedro olha e fala, não vai lavar meu pé, mestre. E aí Jesus fala para Simão Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tens comigo. Ele usa essa frase. E aí Simão Pedro olha para ele e fala, não, então se é por isso, pode me dar um banho inteiro. Realmente ele fala isso.
Passado mais um tempo, Jesus convida Tiago, João e Pedro para ir com ele até Getsemane, que é um ambiente próximo ali, onde eles fazem a Santa Ceia, e é onde acontece aquele momento onde Jesus comenta, né? Jesus faz ali, tem a prece que ele fala, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas, se não, eu aceito o que está para acontecer comigo. E aí, tanto Tiago, quanto João, quanto Pedro, eles dormem. E no fim ali, daquele momento, chega Judas com os soldados romanos para prender Jesus. E Judas vai dar um beijo no rosto, que era o sinal da indicação de quem seria Jesus. E nesse momento, Pedro saca a espada e arranca a orelha de um dos soldados. E Jesus olha para Pedro e fala que quem atua pela espada morrerá pela espada. Ele pega a orelha e põe de volta no soldado. Então, Pedro era essa pessoa impulsiva. No meio do sermão do cenáculo, da Santa Ceia, Jesus fala para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro olha e fala, não, imagina, eu. E durante o Calvário, Pedro, em sofrimento, acompanhando, é questionado por uma das pessoas que fala, olha, esse é um discípulo dele. E Pedro fala, não, eu não. E aí insistem, de forma que Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta 2 vezes. E no momento que o galo canta, Pedro entende o que Jesus falou e numa sensação de culpa, ele se afasta, entendendo o tamanho dele e a fraqueza que ele tem. Esse era o apóstolo, essa foi a pessoa que Jesus pediu. Cuida do meu rebanho. Ele estava longe de ser uma pessoa diferente da gente. Esse lado impulsivo dele, esse lado, eu diria, até egoísta dele. Egoísta por quê? Porque ele negou que seguia Jesus. Para quê? Para se salvar. Quem de nós teria uma posição diferente da dele? A gente entende Pedro nessa condição. E sabe por que a gente entende Pedro? Porque a gente é movido pelas mesmas coisas que moveram Pedro naquele momento. A fonte do egoísmo não é a maldade. A fonte do egoísmo é o medo. E nós vivemos numa sociedade que alimenta o medo. É fácil sentir medo, porque ele está sendo vendido para a gente. Para essa pessoa, Jesus fez o convite: apacenta as minhas ovelhas. O foco de eu iniciar contando a história de Pedro é para mostrar que se ele conseguiu, por que a gente também não consegue? Só que a gente precisa ativar algumas coisas que Jesus ajudou Pedro a construir dentro dele. Não dá para fazer tudo isso sem ter uma fé muito grande. E a gente pode dizer, não, mas com Jesus do lado é muito fácil ter fé, né? Se Jesus estivesse aqui do meu lado e me pedisse, eu fazia também, é Jesus. Será que Jesus não está convidando a gente de uma outra forma? A fé, a gente está acostumado a falar de fé
e tratar a fé como crença. Eu acredito. No que você acredita? Inclusive, a gente, às vezes, quando vai perguntar a religião da pessoa, pergunta qual é a sua fé. Mas a fé é muito mais do que acreditar. A fé, ela é confiar. Você confia tanto naquilo que não importa o fato de você não enxergar Deus, não importa o fato de você não conseguir provar, por exemplo, a existência das reencarnações. Mas quando você tem fé nisso, não importa o que te fala. Você confia nessa condição. E quando você confia, é muito mais fácil você seguir o caminho que é proposto, por exemplo, pela doutrina, que é proposto por Jesus para Pedro. E aí a gente pode falar assim também, mas Pedro andava ali com Jesus, um monte de apóstolo, né? Ele tinha tempo, né? Seguia Jesus. Era um pescador, mas depois que começou a seguir Jesus, ele não parou de pescar. Mas Pedro é um dos apóstolos que a gente consegue identificar, que tinha esposa, que cedeu a sua própria casa para ser a primeira igreja do cristianismo. Ele era uma pessoa como a gente. E a gente também tem a condição de executar o bem dessa forma. A gente vai estudando o Evangelho, a gente vai entendendo os conceitos éticos e morais da doutrina, e a gente se posiciona muito com a condição de eu preciso eliminar todo o mal de mim para de fato começar a fazer o bem. E tem tanta coisa para fazer, você fala, eu tenho tanto egoísmo para tirar de dentro de mim, tanto orgulho, que aquele negócio do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu preciso cuidar primeiro aqui do a ti mesmo. Depois que eu resolver o a ti mesmo, eu vou lá e cuido do próximo. Mas tem um exemplo muito legal que eu gosto de usar, que é o seguinte. Como que a gente faz para limpar um copo cheio de óleo? Joga o óleo fora, pega detergente, passa. Vai dar um trabalhão e às vezes você vai tirar o detergente e ainda tem mais óleo lá. E você passa. É isso exatamente o que a gente faz quando a gente busca tirar o orgulho e o egoísmo antes de colocar o bem, a bondade dentro de nós. Limpar um copo cheio de óleo, encher ele com água. Completa ele de água e o óleo vai transbordar. E depois que você tirar a água, não tem mais resíduo nenhum de óleo. Então, nos enchermos de bondade e de caridade, resolve exatamente o problema do orgulho e do egoísmo. Eu vou contar uma historinha, como diria um amigo meu, outro palestrante, um testemunho meu. Uma vez, estudando para uma palestra, me veio um trecho que dizia o seguinte, que eu não precisava... Jesus ele comentava que ele e o Pai eram um. E que ele fazia as coisas conforme o desejo de Deus. E aí, no estudo, dizia o seguinte, você não precisa chegar no nível de Jesus para ter essa comunhão com Deus e fazer aquilo que ele espera que você faça. Aí eu entrei em paranoia. Falei, como assim? Como é que faz isso? E nesse dia, eu terminei de ler isso e minha esposa
esposa tinha pedido para eu ir comprar remédio e eu tinha esquecido. E ela falou, você comprou o remédio? Eu fiz, esqueci, eu vou sair agora correndo. 10 horas da noite. E aí saí dirigindo pensando nesse tópico, né? Como é que eu faço para ser um agente de Deus no nível evolutivo que eu estou? Parei no farol e falei, e aí? E agora? Deus vai me falar para que caminho que eu tenho que tomar? Se eu vou reto, tinha uma farmácia para lá, ou se eu viro à direita, que tinha uma farmácia lá embaixo? Falei, como é que isso funciona? Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte. Eu vou confiar e eu vou tomar minha decisão de ir para onde eu vou, baseado no que eu tenho. Para que lado que tem mais farmácia? 10 horas da noite? Pode ser que tenha farmácia fechada. Eu vou para o lado que tem mais farmácia. Desci, a primeira farmácia estava fechada, continuei andando mais um pouco, a segunda farmácia estava fechada. De repente, eu vi a terceira farmácia fechando. Eu encostei o carro e, na hora que eu estou saindo do carro, 3 rapazes vêm na minha direção. Vixe, 10 e pouco da noite. Aí eles olharam para mim e falaram o seguinte, olha, a gente está andando aqui vendendo esses livros. Eram livros evangélicos. A gente está vendendo esses livros aqui e a gente queria apresentar para você. Eu já fiquei mais tranquilo, né? Aí eu olhei para eles e falei o seguinte, olha, eu preciso comprar um remédio na farmácia. Me espera aqui que eu vou falar com vocês. Entrei, comprei o que precisava, saí e eles estavam lá. Aí eles olharam para mim e falaram, olha, tal, são livros, é para ler um por dia da semana. Se você comprar os 4 livros, você tem 3 meses de mensagem, você repete. Eu olhei assim e falei, olha, eu já estudo bastante o Evangelho. Esses livros, eles podem até ter utilidade para mim, mas eu acho que eles vão ter utilidade para outra pessoa, mais utilidade para outra pessoa. Falei, mas vamos fazer o seguinte, eu vou comprar o livro e vocês vão dar para a primeira pessoa que vocês encontrarem e entenderem que precisa desse livro. Aí um olhou para o outro e falou, o caixa da farmácia falou que queria comprar, mas não tinha dinheiro. Aí eu olhei e fiz assim, dá para ele. E naquele momento, voltando para casa, eu entendi que não importa onde a gente esteja, mas se a gente estiver disposto a atender os convites de Deus, Deus encaminha aqueles que precisam para nós. E a partir daquele dia, eu entendi que se alguém pede ajuda para mim, foi Deus que me encaminhou aquela pessoa. E como é que eu vou falar não para Deus? Como é que eu vou dizer não para a possibilidade de ser a misericórdia de Deus atuando na vida daquela pessoa que está precisando de ajuda? É sobre isso que Jesus fala para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E nós somos capazes de fazer a mesma coisa. Se alguém vem pedir ajuda, por mais que às vezes você não consiga dar aquilo que a pessoa está pedindo, mas será que você não consegue dar aquilo que a pessoa está precisando? Talvez eu já tenha contado essa reflexão aqui, mas eu vou contá-la novamente. De vez em quando, nos estudos que eu faço, eu tento buscar uma forma prática de entender as coisas. Porque se a gente não entende de forma prática, como é que a gente aplica? E eu comecei a buscar entender o que é o amor incondicional que fala no Evangelho. Porque fala que nós, no planeta, não exercemos o amor incondicional. Que o mais próximo que a gente tem do amor incondicional é o amor de mãe para filho. Mas se a gente for pensar de verdade, até esse amor tem a condição de mãe para filho. Então não é incondicional. O que é o amor incondicional?
E para resumir a história, porque a gente está chegando quase no horário, eu comecei a buscar, dentro dos exemplos de Jesus, o que era o amor incondicional. Porque se Jesus é o Evangelho vivo e ele exemplificou toda a lição dele, ele exemplificou o amor incondicional para todo mundo. Então, com todo mundo que ele se relacionou, ele amou incondicionalmente. Agora, como conciliar a atitude de Jesus, que chega para a mulher que estava sendo apedrejada e levanta ela e fala: eles não te condenam e eu também não te condeno? E a atitude de Jesus olhando para um fariseu, que era um doutor da lei, e falando assim: hipócrita. A mesma quantidade de amor estava sendo distribuído para os dois espíritos naquele momento. Como entender essa condição? Que amor é esse? E depois de refletir muito, eu cheguei à conclusão que o que Jesus fez, de forma igual para todos com que ele se relacionou, foi dar exatamente aquilo que a outra pessoa estava precisando. Isso é o amor incondicional. Não é a gente retribuir o amor que a gente recebe. Não é a gente dar aquilo que a pessoa está pedindo. É a gente dar aquilo que a pessoa está precisando. E aí um exercício que eu costumo fazer é o seguinte: tá bom, eu vou substituir todas as vezes que a palavra amor aparece no Evangelho por dar para o outro aquilo que ele está precisando. Aumentou bastante o Evangelho, porque tem bastante palavra no lugar de amor. Mas, quando a coisa faz sentido, em termos de reflexão filosófica, ela faz sentido também nas frases onde elas são aplicadas. E a ficha caiu de uma forma absurda quando eu cheguei no trecho que a gente precisa amar os nossos inimigos. A gente precisa dar para os nossos inimigos aquilo que eles estão precisando. Eu não preciso ter um sentimento fraterno para com ele. Eu preciso perdoá-lo, que é o que ele precisa. Ele precisa de perdão. Isso é o amor incondicional. É esse convite que Jesus faz para Pedro, quando ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E a gente é capaz de fazer isso, dar para o outro o que ele está precisando. E eu diria que dar para o outro o que ele está precisando nem é tão difícil. O problema é a gente identificar o que o outro precisa de verdade, sem estar disposto a ouvi-lo, a entendê-lo, a se colocar no lugar dele. Não colocar a gente no lugar dele, porque quando a gente se coloca no lugar dele, a gente vai com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos vícios, com as nossas virtudes. É se colocar no lugar dele, naquilo que ele viveu. Será que ele tem a mesma crença que eu? Qual é a crença que ele tem? Jesus, com toda a sua evolução, fazia isso de uma forma muito fácil, muito rápida. A gente precisa desenvolver essa empatia, que ela é a chave para que a gente consiga amar de forma incondicional. E se a gente perder o medo que gera em nós o egoísmo, e a gente fortalecer a nossa fé, a gente vai conseguir apacentar todos aqueles que ainda não têm condições de entender o verdadeiro caminho para a transformação pessoal e aquilo que vai fazer com que a gente alcance a evolução prometida por Deus para nós, desde o momento da criação até quando a gente voltar a se reunir com Ele. Uma boa noite a todos. Obrigada. Eu que agradeço. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz. Somos gratos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, pelo dom de nossas vidas,
pelas bênçãos que recebemos na noite de hoje. Te agradecemos. E assim agradecidos, queremos te pedir, Senhor, possas envolver todo o nosso planeta Terra em seus braços amorosos, acalentando cada irmão sofredor. Que o teu amor renasça, resplandeça em todos os corações e em todas as suas criaturas. E assim, Pai amado, te pedimos por nós mesmos. Nos auxilie, Senhor, a que possamos ser a cada dia de nossas vidas instrumentos vivos e operosos da paz, do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, sempre de acordo com os teus desígnios. Te pedimos ainda, Pai amado, que nos acompanhe de retorno aos nossos lares e ali nos fortaleça, e que possamos, na próxima semana, estarmos mais uma vez aqui, reunidos em torno desse Evangelho, participando mais uma vez deste banquete de luz. Obrigado, Pai amado, obrigada, Jesus, amigos, anjos guardiões, companheiros espirituais, obrigada hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, menino, pelas palavras maravilhosas. Obrigada pelo carinho, obrigada. Agradeço o carinho e o carinho. Agora vem aqui. Que bom, nós também gostamos de receber. Leva uma parte com as meninas, tomar. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. Tchau, tchau. Boa viagem de retorno. Desligar o som. Ela tem que ser o som do celular dele, não sei de quê. Bichinha.